Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. O vídeo de hoje é um pós-jogo muito triste, de desabafo, de indignação. Obviamente a gente vai analisar também o que aconteceu dentro de campo, mas hoje não é sobre somente o campo, né? Hoje é sobre tudo que envolve o esporte, pelo menos aí há 3 anos, desde 2022, 2023, 2024. O esporte na noite de ontem empata em casa contra um dos piores times do campeonato, a Chapecoense, pela 36ª rodada, numa Ilha do Retiro lotada, em que não faltou apoio da torcida. Inclusive, quando a Chapecoense empata o jogo, já aos 38 do segundo tempo, a torcida continuou apoiando o time, mas o time não respondeu mais uma vez, né? É o terceiro jogo sem vitória. O Sport perde para o América Mineiro em Belo Horizonte, perde para o Operário em Ponta Grossa e empata com a Chapecoense na Ilha do Retiro. Então é um resultado frustrante. O Sport agora não depende só dele para subir para a Série A. Vai ter que secar, a comunidade do esporte toda vai ter que secar o Ceará na próxima terça-feira em Ribeirão Preto contra o Botafogo de São Paulo, para que o Ceará pelo menos empate o jogo, né, para o esporte se manter à frente do time cearense. Mas se o Ceará vence o Botafogo, o Ceará está aí muito bem encaminhado para a Série A, porque a tabela do Ceará é muito fácil. É América Mineiro e Guarani, que já está rebaixado à Série C de 2025, fora de casa. Então, o Sport vacilou mais uma vez. A gente vai comentar aqui o que aconteceu na partida. Eu vou dar algumas opiniões sobre o que eu acho do Sport. Mas para começo de conversa, vamos ver na tabela como ficou a situação do Sport e do seu adversário que conseguiu esse empate, a Chapecoense. Antes de falar do Sport, né, propriamente, é bom a gente dar uma atualizada em como está o contexto aí do G4 da Série B nesse momento. O Santos tem 35 jogos, dos 4 primeiros aí até o momento. É o que ainda está faltando mais um jogo a se fazer. O Santos tem 35 jogos, como eu falei, 65 pontos, está muito bem encaminhado. O Santos já subiu para a Série A, tem 19 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. O Mirassol é o vice, líder do campeonato. O Mirassol que empatou ontem também contra o Avaí, né, fora de casa, tem 36 jogos já, 63 pontos, 18 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. O Novo Horizontino, que está na terceira colocação com 36 jogos, 63 pontos, 18 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. E aí vem o Sport, que depois desse empate contra a Chapecoense, está na quarta colocação, ameaçadíssimo aí pelo Ceará. O Sport tem 36 jogos, 60 pontos, tinha 59, com empate foi a 60, 17 vitórias, 9 empates e 30 derrotas, fez 51 gols, sofreu 36, e aí a gente vai na Chapecoense, né? Como eu falei para vocês, a Chapecoense nesse momento ainda luta para não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense se encontra na 15ª colocação, 36 jogos, 41 pontos, 10 vitórias, 11 empates, 15 derrotas, fez 32 gols, sofreu 43. Então, esses são os números aí. Percebam que o Sport está muito ameaçado pelo Ceará. Como eu falei, né? Se o Ceará vence, o Ceará e o Sport empatam em número de pontos, mas o Ceará vai ter uma vitória a mais. O que a gente precisa torcer é que o Ceará, no máximo, empate essa partida. O ideal é que ele perca para o Botafogo de São Paulo, mas é uma tarefa difícil. O Ceará está mobilizado e os jogadores vão entrar com tudo para vencer o Botafogo em Ribeirão Preto. Começando com as escalações, né? Na minha visão, eu já deixei claro, inclusive com amigos, que Pepa conseguiu errar na defesa, no meio-campo e no ataque, e eu vou explicar o porquê. O Sport entrou com Kaique França, Igor Cariús, Rafael Thierry, Chico e Filipinho. E aí, como eu falei, né, desde o jogo contra o América ou o Operário, a partir daquele momento, somando ao fato do Sport não ter mais aí por um bom tempo Zé Roberto, Barleta não está 100%, Coutinho ninguém sabe quando vai voltar, eu acho que o Sport e Pepa principalmente deveria trabalhar com a possibilidade de começar a escalar um especialista na lateral direita. Eu começaria esse jogo com Di Plácido na direita, Thierry, Chico e Igor Cariús na esquerda. Eu acho que ter Di Plácido e Igor Cariús aumentaria bem o poder ofensivo do Sport. São dois jogadores também que conseguem marcar razoavelmente bem. Di Plácido visivelmente precisa de mais ritmo de jogo. E na minha visão, se você tem um especialista da posição, você precisa colocá-lo em campo e aí você transfere Cariús para lateral esquerda, que é a posição que ele joga de fato, né? Os últimos anos
da carreira dele, foram todos jogando pela lateral esquerda. E jogaria Igor Cariús para a lateral esquerda. Igor Cariús, que passou a maioria da sua carreira jogando na lateral esquerda, é um lateral esquerdo de fato. Então eu usaria esses dois laterais e o sistema defensivo eu não mudaria. No meio-campo ele colocou Felipe como esse primeiro volante, Julián Fernandes ao lado de Felipe e à frente desses dois volantes ele colocou Fabrício Domingues. E aí, na minha visão, foi o pior erro de Pepa. Por quê? Porque ele continuou com aquela mania que ele tem de colocar Felipe como esse primeiro volante e ele adianta Julián Fernandes, que embora tenha feito o gol, não consegue participar bem no último terço. É um jogador que precisa estar à frente dos zagueiros, fazendo aquela função de para-brisa, né? De limpar as jogadas, de cobrir o eixo central. E aí Felipe, que tem uma qualidade melhor com os pés nos passes, adiantaria Felipe, mas não, Pepa fez o contrário disso e ainda ressuscitou um padrão que Guto apresentava na época que era treinador do Sport recentemente, colocando Domingues de camisa 10, enfiado dentro da área com Leny Lobato. E nessa função, Domingues fica completamente encaixotado, como aconteceu no primeiro tempo. E ele não consegue ter mobilidade, ele é um jogador que precisa partir do campo de defesa até o campo de ataque para criar alguma jogada, para definir, como ele vem definindo nessa Série B. Ele tem 9 gols nessa Série B, então é um jogador que precisa de um campo grande para ganhar metros e definir as jogadas. Quando o time precisa dele para articular, para achar um passe mais decisivo, ele não vai conseguir fazer isso. Embora no segundo tempo ele tenha tido algumas chances, ele perde essas chances porque ele não consegue ter um passe mais aprimorado, como houve numa jogada em que ele participou. Ele não conseguiu definir bem as jogadas, ele precisa de liberdade para definir as jogadas. E jogando como um 8, né, um box-to-box que faz área a área, ele consegue realizar essas funções com mais eficiência. E ele ontem jogou como um meia. Eu não gostei dessa escalação e eu não gostei desse posicionamento de Fabrício Domingues. No ataque, Lucas Lima pela direita, e aí na esquerda ele colocou Barleta e Leny Lobato centralizado. E quem acompanha aqui o canal sabe que Barleta, na minha opinião, joga nas 4 posições ofensivas, mas eu acho que ele faria uma posição de falso 9, uma função de falso 9 melhor que Leny Lobato. Leny Lobato é um jogador que consegue até atacar espaços, tem boa leitura de jogo, consegue achar brechas na defesa do adversário, e esses comportamentos condizem mais com ponta. Por isso que eu colocaria ele de ponta, e Barleta, que é um pouco mais alto, inclusive, enfiado lá na área de falso 9, obviamente trabalhando pelos corredores e pelo eixo central. Então, na minha visão, Pepa errou muito na escalação, tanto na defesa como no meio-campo e no ataque. Já sobre a Chapecoense, rapidamente, entrou com Léo Vieira, Marcelinho, Bruno Leonardo, João Paulo e Mancha, Ítalo, Tarek, Foguinho, Rafael Carvalheira, Mário Sérgio e Marcinho. É um time, como a gente havia dito, né, limitado, mas que conseguiu encontrar o seu gol ali no segundo tempo. Foi um time que deu muitas brechas para o Sport, foi um time que não conseguiu agredir o Sport na maioria do jogo, foi um time que teve dificuldades porque é um time frágil e muito limitado. E o Sport não conseguiu aproveitar as oportunidades. No primeiro tempo, o Sport abusou de cruzar bolas na área de forma totalmente descabida e sem sentido. O Sport não apresentava variação de jogada, os laterais iam muito a linha de fundo para cruzar para jogadores pequenos e o Sport basicamente dominava territorialmente o jogo, mas não conseguia criar tantas oportunidades. No segundo tempo, eu admito que Pepa trocou essa estratégia, né? Colocou um time para envolver a Chapecoense mais por baixo. O Sport teve volume, continuou tendo volume, na verdade, mas começou a criar muitas chances. E aí, com Domingues, Lobato, Barleta e outros jogadores, o Sport cansou de perder gols. O Sport era para ter goleado a Chapecoense ontem na Ilha do Retiro, mas a incompetência abriu margem para o gol de Perotti aos 38 do segundo tempo. Então, do ponto de vista técnico, o Sport fez uma partida ok, mediana para boa sim, mas foi um time que deixou a Chapecoense muito viva o jogo inteiro e não conseguiu levar os 3 pontos da Ilha do Retiro. Foi um time que abusou de perder gols, foi muito ansioso, tomou as piores decisões possíveis e não conseguiu fazer o segundo gol, nem o terceiro quando deveria, para poder matar logo o jogo e aí pensar na Ponte Preta, que é a próxima rodada. Sobre as alterações, né, rapidamente aqui falando, Pepa colocou Alisson, que entrou no lugar de Rafael Thierry contundido. Di Plácido entrou no lugar de Igor Cariús. Eu não teria feito isso, eu teria tirado Filipinho, que para mim foi o pior em campo,
e aí teria colocado de Plácido e Cariús. Entrou com Wellington Silva no lugar de Lobato, Dalbert no lugar de Filipinho. Assim, uma substituição 6 por meia dúzia que não agregaria tanto naquele momento. Inclusive Pepa vem me decepcionando bastante porque é um treinador que não tem muita variação, ele não muda muito, ele é muito conservador no sentido de tira um atacante, coloca um atacante, tira um lateral esquerdo, coloca um lateral esquerdo. Então é preciso mudar às vezes taticamente, esquema de jogo, e ele não faz isso. E depois entrou Pedro Vilhena no lugar de Felipe, que foi o melhor em campo para mim. Então o Sport consegue um ponto inútil aí, né? Diante desse cenário que está posto pra gente. Tem que secar o Ceará agora. O Sport é um time que há 3 anos vem lidando com a formação de elenco de forma incompetente, na minha opinião. Em 2022 o Sport praticamente jogou sem goleiro. Os goleiros eram terríveis. Em 2023 a segunda janela foi muito ruim. Em 2024 a segunda janela foi ruim. E depois da saída de Alan Ruiz, não repôs com mais um meia. Eu falei aqui que na janela eu teria trazido um terceiro centroavante. Hoje a gente está sem centroavante e não era para gastar rios de dinheiro em centroavante, mas trazia um centroavante ali da Série C, até da Série D, para fazer uma sombra e atuar nesse momento que está precisando agora. Então, são anos sucessivos de incompetências em relação à formação de elenco, a treinadores e a cobranças também, que eu acho que essa gestão ela não cobra esse elenco da maneira que tem que cobrar. Na minha opinião, faltam várias coisas aí que eu acho que comprometem mais um ano e o Sport vai ficando aí na Série B, quando todo mundo sabia e pensava que o acesso estava muito bem encaminhado, né? Mas graças à incompetência desse time, ele não consegue um acesso que estava muito bem encaminhado há algumas rodadas atrás. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui pelo Esporte Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes.